Diz assim a palavra do nosso Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos na tua presença, Pai, neste momento orando, porque nós vivemos continuamente na tua presença, mas agora em oração, cultuando ao Senhor. E nós queremos, ó Senhor, rogar que, em primeiro lugar, o Senhor abra o nosso entendimento, para que todos quantos aqueles que vão ouvir esta mensagem a compreendam com clareza e sejam desafiados a uma intimidade, a uma entrega, a um andar mais íntimo com o Senhor. Em segundo lugar, nosso Deus, proteja-nos neste lugar dos dardos inflamados do maligno, das ações, ó Deus, que ele impetra contra a igreja, ó nosso Deus. Guarde-nos nesta hora, livra-nos do mal e do maligno neste momento, Senhor, de maneira que este culto seja para a tua glória e teu louvor, e que toda palavra que for falada agora, ela tenha livre curso e alcance os corações, como o Senhor quer que a semente alcance o bom solo e produza fruto. E finalmente, ó Deus, nos ajude a termos uma atenção fiel à tua palavra, pois a tua palavra é vida, ela não volta vazia, e com certeza os corações que a recebem com alegria, nestes os frutos de 100, 60 e a 30 por 1 são produzidos. Abençoe esta hora então, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Mais cedo ou mais tarde, todo cristão descobre que a vida cristã não é um parque de diversões, mas é um campo de batalhas, e que se não contarmos com a ajuda do Senhor, o inimigo que temos diante de nós é mais forte do que nós, se não contarmos com a ajuda, a bênção e o poder do Senhor. Batalha espiritual, vencedores ou vencidos, que seremos nós? Esse é o tema de hoje à noite. Meus irmãos, é pura verdade. Se nós não aprendermos a depender de Deus, estamos perdidos. Nosso inimigo é muito maior do que nós, muito mais poderoso do que nós, muito mais sagaz do que nós, não é? E nós não vivemos em uma redoma de vidro, nem numa estufa espiritual. Nós vivemos num campo minado, um campo de batalhas, um campo inimigo, uma arena de lutas renhidas, de combates sem tréguas. É luta mundial, de todas as raças, culturas, é luta espiritual, é luta contínua. Você está aqui e a luta está acontecendo. Você vai embora daqui a pouco e a luta vai continuar. Você vai dormir e a luta vai estar sendo travada. E quando você acordar de manhã, o inimigo vai estar à porta. Você pode ter certeza disso à espreita. Porque a luta espiritual não acaba nunca.
Não existe uma pessoa neutra nesta guerra. Não existe um tempo sem trégua nesta guerra. Não existe acordo de paz. Batalha espiritual é uma verdade bíblica, é uma realidade continuada. E você que já é cristão, e eu, pelo que vejo hoje à noite, estamos na sua maioria no templo, não é? Saiba que a sua luta será interminável neste mundo. Ela só cessará quando você morrer ou quando Jesus voltar. Existem duas categorias neste mundo de pessoas. Aqueles que estão aliados ao exército de Deus ou os que estão alistados no exército inimigo. Não é? E o inimigo, meus irmãos, é o inimigo de nossa alma chamado o diabo. O diabo. E quando nós pensamos no diabo, há dois perigos que são recorrentes, diz Warren Wiersbe. Primeiro é o perigo de subestimar o inimigo, não é? O que é isso? É negar a existência do inimigo. É dizer que o inimigo é uma lenda, não é? É dizer que ele não existe, é dizer que ele não tem poderes, é dizer que ele está vencido, então não há o que temer. Então se subestima o poder do inimigo. Alguns até brincam com o diabo como se ele fosse um bichinho de estimação. E agir assim, meus irmãos, é já estar enredado pelo poder maligno. Nem sempre o diabo vai aparecer com um chifre daquele tamanho, uma cauda enorme, com os olhos queimando de fogo e uma língua vermelha. Não, nem sempre ele vai aparecer assim. Às vezes a Bíblia diz que ele aparece como um anjo de luz. Na verdade, o diabo é mais feroz em sua astúcia do que em sua aparência. Então, a negação do diabo é a expressão mais escandalosa de satanismo. Negar que ele existe é agir satanicamente, por assim dizer. Então, esse é o primeiro perigo, subestimá-lo. Subestimá-lo. O segundo perigo é superestimar o inimigo. Não é? É superestimar o inimigo. E o que é superestimar o inimigo? É dar um poder que ele não tem. Alguns acham que o diabo é onipresente. Outros acham que ele é onipotente. Outros acham que ele é eterno. Outros acham que ele é autossuficiente. E ele não é nada disso. Mas alguns acham e superestimam o poder do diabo. Falam mais do diabo do que de Deus. Vivem com o diabo na boca. É verdade. Falam tanto do poder, das armas, das estratégias, que subestimam daí o poder de Deus. Eles dão a entender que o diabo é todo poderoso, o que não é verdade. E eu me dirijo aqui aos teólogos da prosperidade. Eles são assim. Para eles, tudo é o diabo. Para eles, tudo é o diabo, não é? Você está com febre? Adivinha? É o diabo. Você está com dor de cabeça? É o diabo. Você está com caroço no corpo? É o diabo. Você está com dívidas? É o diabo. Às vezes é o diabo mesmo, né? Furou o pneu do carro? É o diabo. Ficou doente, enfermo? É o diabo. Adulterou? Adivinha? Quem que é o culpado? O diabo. Porque eles superestimam o diabo. Essa é a razão porque os teólogos da prosperidade, quando expulsam um espírito disto ou daquilo, né, seja da febre, da dor de cabeça, do caroço, etc., eles mandam o diabo bater em retirada, mandam mesmo, né, você conhece essa expressão aí, exortam o diabo, expulsam o diabo e assim usam a lógica. Se o diabo foi embora e era ele quem estava dando o caroço, quem é que foi embora? O caroço. Essa é a lógica. Porque eles atribuem tudo ao diabo. Isso é típico da teologia da prosperidade. E nisso há uma confusão geral, uma superestimação geral do diabo e das obras da carne. Em muitos casos de pecado, meus, o homem se torna vítima, então, porque culpam o diabo. Adulterou, coitado do fulano, foi o diabo. Foi nada. Foi ele mesmo. Foi a pessoa mesmo, não é? Mas isso é superestimá-lo e é atribuir algo a ele que não lhe é devido. Meus irmãos, não sejamos mais meninos no entendimento. Não sejamos. Nós temos 3 inimigos ferozes: o mundo, a carne e o diabo. Mas não é só o diabo, tem o mundo, tem a carne. E por vezes a nossa própria carne é pior do que o diabo. Porque o diabo está fora de nós, mas a carne
está dentro de nós. Hoje, porém, eu quero me deter de acordo com o texto que temos em mãos, justamente no diabo, né? É o inimigo das nossas almas aí. E nós vamos aprender corretamente sobre esse inimigo que não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente, não é incriado, não é? E atormenta a tantos. Por isso é chamada batalha espiritual, porque o diabo é um ser espiritual. E nós não lutamos contra carne e sangue, conforme disse o texto, mas contra as hostes espirituais do mal. Não vamos subestimar o diabo e nem superestimar. Vamos ver o que a Bíblia diz e qual é a arma que nós devemos lutar. Antes de entrar aqui na primeira parte, eu quero dizer que você deve lembrar disso muitas vezes. Porque se você esquecer, eu garanto a você que o inimigo não esquecerá. Ele não esquece. E dia após dia, de um jeito ou de outro, o seu intento é derrubar o cristão da sua jornada. Você deve conhecê-lo para saber como lidar com ele. Em primeiro lugar, primeira parte da nossa mensagem é: o diabo é um inimigo a não ser ignorado. Então, nessa batalha espiritual, seremos vencedores ou vencidos? É uma pergunta. Para tanto, nós temos que entender: o diabo, ele é um inimigo a não ser ignorado. Versículo 11 e versículo 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas. Meus irmãos, o pior erro de um comandante é ignorar o exército inimigo e desconhecê-lo. Pior erro, não é? Ignorar e desconhecer o inimigo. E muitos ignoram ou desconhecem. Deixe-me destacar algumas coisas do nosso inimigo. Primeiro, nosso inimigo é enganador e assassino. Então ele não brinca com ninguém. Ele é enganador e ele é assassino. Escute o que a Bíblia diz. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele é enganador e assassino. Preste atenção, na sua primeira tentativa de enganar, levou 1/3 dos anjos. Na sua tentativa, levou nossos primeiros pais. Ainda que Eva não foi enganada, mas Adão. No entanto, Adão era o representante da raça. E a raça toda foi enganada. Então, preste atenção, a essência de Satanás é mentira, engano e assassinato. Mentira, engano e assassinato. Logo, quando alguém mente, faz a vontade do diabo. Logo, quando alguém mente, faz a vontade do diabo. Quando alguém engana, da mesma maneira. Quando alguém mata, da mesma forma. Porque esta é a sua essência. E sabe o que é que mais se parece com a verdade, meu irmão e minha irmã? A mentira, o engano, não é? O engano. O diabo é especialista em apresentar o sujo, o imundo, numa embalagem bem atraente. Então ele usa o erro, a dúvida, as falsas aparências, não é? A indução. Por isso que Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos de 13 a 15, ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Eles enganam, por isso serão enganados. Então, nosso inimigo, meus irmãos, em primeiro lugar, destacando aí, ele é enganador e assassino. Segundo, nosso inimigo já esteve entre os santos anjos, como um deles. Por isso que Paulo diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque se até um anjo caiu, qualquer pessoa pode cair. Pode cair. Os anjos foram os primeiros seres criados, e o diabo era um desses seres, não como o diabo.
Veja o que Jesus disse: eu via Satanás caindo como um raio sobre vocês. E o profeta Isaías declarou: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado e lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, dos anjos de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Perceba, nosso inimigo já esteve entre os santos anjos, mas depois nós o vemos caído, não é? Mesmo caído, ainda ele se intromete no meio dos anjos, porque certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, diz o livro de Jó, e entre eles veio também Satanás, o acusador. Perceba que Paulo diz aqui que a nossa guerra espiritual é contra principados e potestades nas regiões celestes. Meus irmãos, o diabo hoje ocupa a terra e o universo, e de quando em quando ele vai à presença de Deus para acusar algum cristão descuidado que acaba vivendo em pecado. Eu espero que não seja eu e você esse cristão, mas ele é ousado, e de vez em quando ele se apresenta diante de Deus, porque o nosso inimigo, ele já esteve lá. Terceiro, nosso inimigo tem táticas perigosíssimas. Ele tem táticas perigosíssimas de ação, meus irmãos. E nós temos que saber, Satanás, ele é um ser inteligente, é um ser experiente, é um ser sagaz. Você viu uma notícia que deu ontem, num país aí, que uma piton de 5 metros enrolou uma mulher e a engoliu inteira? Piton é uma cobra, né? Ela atraiu a mulher, matou por asfixia, ela enrola e depois engole. Satanás não é diferente. Ele tem táticas, porque ele é inteligente, ele é experiente, ele é sagaz, não é? Ele age como uma serpente, literalmente. Na verdade, o nome dele, um dos nomes é a antiga serpente. Ele não é domesticável, como parece nos pensar alguns que vivem com ele na coleira amarrado. Não é? Alguns pensam que Satanás é domesticável, porque vivem amarrando ele com uma coleira. Estes já estão amarrados por ele. Suas táticas são perigosíssimas. Primeira, tentações. Tiago diz assim: ninguém quando for tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Mas cada um é tentado, atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Onde está o diabo aqui? Na manipulação dos nossos desejos. Ele impulsiona as nossas concupiscências. Ele ativa, não é por assim dizer. Ter um desejo em si não é errado. Mas quando esse desejo é direcionado de forma errada, então se torna pecaminoso. É aí que o diabo entra, ele quer direcioná-lo de forma errada. Por exemplo, não é errado ter um desejo sexual quando é direcionado corretamente. Não é errado ter um desejo de se alimentar, nem um desejo de trocar de carro ou casa, nem ter um desejo de mudar de emprego. Mas quando isso é buscado de forma errada, no momento errado, com recursos errados, na quantidade errada, então é pecaminoso. E está ali a unha realmente de Satanás, por assim dizer. Deixe-me ampliar o exemplo. Desejo sexual não é errado, mas quando um ser humano tem um desejo sexual por um animal, é errado. Desejo de se alimentar não é errado, mas quando o alimento se torna o senhor do meu coração, é errado. Desejo de ter um carro não é errado, mas quando você quer ter 2 ou 3 ou do ano para ostentar, é errado. Meus irmãos, o diabo é expert em direcionar desejos erradamente. Erradamente. E isso tem nome, não é? Tentação. Foi o que ele fez com Jesus. Ele tentou Jesus e tentou direcionar os desejos de Jesus erradamente. Você se lembra da tentação? Quando ele manda transformar pedra em pão, pular, não é? Do cume, do pináculo. Ele está tentando dirigir os desejos de Jesus de maneira errada. Mas em nenhum momento Jesus cede.
No entanto, ao ignorar as diretrizes de Deus e seguir as sugestões de Satanás, homens e mulheres caem na glutonaria, vícios, traição, preguiça, imoralidade, orgulho, rivalidade, ódio, egoísmo, idolatria. E Provérbios diz que estes caminhos até parecem bons aos homens, mas no final estes caminhos são caminhos de morte, de destruição e miséria. Eles levam ao sofrimento, eles levam ao vazio, ao desapontamento, a brigas, separações, doenças, misérias e destruição. Logo, as tentações são incentivos, meus irmãos, para satisfazermos desejos legítimos com motivos errados. As tentações são intenções de nos levar a ignorar a diretriz de Deus. As tentações procuram nos desviar para desviar as coisas certas para momentos errados ou maneiras erradas. As tentações querem fazer as coisas para estabelecer quem somos, em vez de confiar na direção de Deus. As tentações querem nos fazer sacrificar coisas valiosas por algo insignificante, como família, por prazer, honra por dinheiro, saúde por doença. Por isso Jesus orou, ou ensinou: orai para não cair em tentação. Tática 2, falsos mestres, não é? Mestres que se fingem ser de Deus. E meus irmãos, nesses dias eles têm se multiplicado, olha, e muito. Tem se multiplicado muito. Nós vivemos um verdadeiro covil de salteadores nos dias atuais. O texto de 2 Coríntios diz assim, olha, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito que os seus ministros, perceba, se transfigurem em ministros de justiça, se levantem em nome da justiça. Meus irmãos, o diabo é o mestre do disfarce, é o mestre. Hoje ele engana muitos, não é? Usando seus falsos mestres pela TV, pelo rádio, pela internet, nos shows, nas faculdades e nos púlpitos. Muitos púlpitos não pregam a verdade, não pregam a palavra, não pregam os caminhos do Senhor. E sabe, suas propostas são tentadoras. Os milagres são estupendos. Seus mestres são bem dotados. Seus sinais e maravilhas quase incontestáveis. Mas tudo isso é engano. Eles são como o joio no meio do trigo. Você só sabe a diferença porque um mata e o outro dá vida. Eles são como os magos do Egito, capazes de imitar até as obras de Deus. No entanto, são ministros das trevas. Ministros das trevas. Sua mensagem é terrena, ela é vazia do evangelho, ela é egocêntrica, não tem nada de Jesus Cristo, nada de Jesus Cristo. E como é que nós identificamos esses falsos ministros? De duas formas. Primeiro, testando-os pela palavra, sendo crentes bereanos. E eu espero que você seja, e eu quero que você seja, e eu desafio você a ser um crente, você ser um crente bereano, a anotar as mensagens, a tudo que você ouvir, você passar pela peneira das escrituras sagradas, para saber se aquilo que você está ouvindo, sendo pregado, é verdade bíblica ou não. Mas para você usar bem a peneira, você tem que conhecer ela. Tem que conhecer ela. Devemos testá-los pela palavra. Se o evangelho da cruz não é o centro, então Cristo não está ali, portanto são ministros do diabo. Segundo, devemos testá-los pelo destino. Para onde a mensagem que eles pregam encaminha a pessoa? Para os palácios desse mundo? Ou para o lar que Jesus foi preparar? É muito diferente, você sabe, a jornada, né? Então, testando para onde eles encaminham realmente os que os estão seguindo. Jesus afirmou, meus irmãos, o meu reino não é deste mundo. Então não se engane. Não se engane. Os verdadeiros cristãos do mundo também não são. O verdadeiro cristão não é do mundo. Tenha cuidado com as vozes que o inimigo usa por aí. Falsos profetas, falsos pregadores. Tática número 3, intimidação. Então, tentação, falsos pregadores. Terceiro, intimidação. Paulo escreveu assim, sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, procurando a quem possa tragar. E de vez em quando, lá vai um. Infelizmente.
De vez em quando lá vai um. É alguém que se encontra, não é, realmente longe do Senhor por causa daquilo. Outro por causa daquilo outro. E às vezes por coisinha tão pequena, na verdade foram tragados pelo diabo. Foram enganados, foram atraídos, foram derrubados pelo exercício das trevas, do reino das trevas. Porém, meus irmãos, é necessário lembrar que o crente verdadeiro que está andando com o Senhor, não é? Ele tem que trazer à sua memória a verdade de Romanos 8, que ele está seguro, que nem altura, nem profundidade, nem largura, nada, nem anjo, nem principados e potestades podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas apesar de não podermos perder a salvação, Satanás ataca o crente para poder desanimá-lo na fé, desviá-lo da sua jornada. Veja, ele brama como leão, quer dizer ruge para intimidar, significa que ele lança temor, dúvidas, desencorajamentos, medos e acusações, tristezas. Você sabe que uma das coisas que o diabo usa muito para enfraquecer crente é tristeza? Não é sem razão, meus irmãos, que a Bíblia vive dizendo assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque tristeza é uma coisa que entra na gente muitas vezes e nos desanima. Nos faz prostrar a cabeça. Mas ele lança tristezas, temor, não é? A palavra de Deus, porém, diz aqui: resistir-lhes firmes na fé. Resistir-lhe firmes na fé. Mas ele quer intimidar. Eu me lembro certa feita que nós tivemos um rapaz que passou aqui pela igreja, de nome Daniel, foi hospedado inclusive pela igreja, cuidado, curado, era um morador de rua. Disse ter tomado uma decisão ao lado de Cristo. Um tempo depois, nós percebemos que ele não tinha nada de Cristo na vida, porque manifestou-se nele o inimigo. E uma noite, eram umas 11h30 da noite, eu fui chamado, junto com o irmão Henrique, e nós fomos aqui na rua de cima, onde é o dia hoje. Ele estava bem de frente lá no chão, completamente tomado por demônios. E eu me lembro muito bem que nós ficamos ali das 11h30 até 1h30 da manhã, porque foi uma luta tremenda, terrível. E por várias vezes, ele levantava a cabeça e olhava na gente e fazia ameaças. E eu me lembro que ele olhou para o irmão Henrique e falou assim: você é taxista, e amanhã saiba, eu vou lançar algo na frente do seu carro e você vai morrer num acidente. Eu olhei para o irmão Henrique e falei assim: irmão Henrique, o sangue de Jesus Cristo cobre a sua vida. É mentira o que ele está dizendo. Aconteceu alguma coisa, irmão Henrique, de lá para cá? Nunca aconteceu. Mas ele quer intimidar, porque ele é o pai da mentira, é o inimigo da verdade, e ele usa da intimidação para tentar minar a nossa fé. A Bíblia, porém, diz: resistir-lhe firmes. O que é fé? Fé é confiar no Senhor. Fé é confiar no poder do Senhor. É descansar à sombra do Onipotente. Meus irmãos, Deus nos diz: maior é o que está conosco do que o que é contra nós. Deus nos diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É palavra de Deus. Veja o que Paulo diz a Timóteo: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. A fé nos chama, meus irmãos, a confiar em Deus, a crer no que Deus diz, a ter esperança do que Deus nos prometeu, a confiar nos bons propósitos do Altíssimo, recusar-se a ouvir Satanás, embora ele alce a sua voz ou fale de forma meiga, ele vai usar de intimidação. Quarta tática, aflição. Por vezes o diabo está por trás das aflições, nem todas as vezes, viu? Nem todas as vezes, mas algumas vezes ele está. Se não, veja, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse. 2 Coríntios 12, 7. E ainda, você conhece a história de Jó 2,7, não é? Que saiu o Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com úlceras, da planta do pé ao alto da cabeça. Então, Satanás é assim: quando ele não consegue através de tentação, quando ele não consegue através de engano, quando ele não consegue através da intimidação, ele usa aflições. Veja como este inimigo é perigoso. Portanto, não superestime o inimigo, mas também não o subestime. Ande com o Senhor. Entre os livros de história que existem por aí, existe um livro que eu li há muito tempo atrás, realmente faz muito tempo,
O livro se chamava 1001 Noites. E nesse livro de história, um livro bem legal de história, lá tem uma história, a história do Simba nos mares em busca da Índia, né? Na procura da Índia. E a história naquele livro conta que na viagem de navio, de madeira, antigamente, eles ao longe avistaram uma ilha fantástica que brotava no meio das águas. Depois de muitos dias viajando sem ver nada de terra por perto, eles avistaram aquela ilha. Não era uma ilha muito grande, também não tinha plantas, mas era uma rocha enorme, e era uma rocha brilhante, linda, maravilhosa mesmo. E eles ficaram tão encantados com aquela rocha, que eles arriscaram passar por perto para poder vê-la mais de perto. No entanto, aquela rocha era uma rocha magnética, que sobrevivia justamente do magnetismo, não é? De atrair metais para ela. E quando o navio de madeira se aproximou, ela, com todo o poder do magnetismo, atraiu todo o metal do navio para ela. E quando você tira os pregos de um navio, o que acontece? Ele desmonta como um quebra-cabeça. E todos naquele navio, praticamente todos morreram. Não é? Por quê? Morreram por observarem, por se aproximarem daquilo que encantava os seus olhos, não é? E muitas vezes o diabo usa essas táticas para atrair. Eu me lembro, meus irmãos, e você deve se lembrar também, não é? Que o diabo é assim. Ele é invisível, ele é maligno, ele é astuto, ele é persistente e é oportunista. Ele tem como alvo roubar, matar e destruir qualquer cristão descuidado. Nesta batalha, que nunca para, você precisa ser vencedor, porque senão será vencido. Esse é o nosso inimigo. Como vencê-lo? Paulo diz aí no texto. E agora eu quero fechar com essa segunda parte. Então, nesta batalha espiritual, vencedores ou vencidos, o que seremos? Primeiro temos que conhecer o inimigo, agora conhecemos. E como vencê-lo? Aí Paulo dá a receita aí a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 18. Qual é a receita? Ele diz: revistam-se da armadura espiritual. Revistam-se da armadura espiritual. Meus irmãos, Paulo não somente nos apresentou a realidade da batalha do nosso arqui-inimigo diabo, mas ele também nos mostra como ser um vencedor nessa batalha. E ele alista 3 coisas importantes aí, ele diz assim: vistam a armadura, tomem as armas e resistam a Satanás. Repito, vistam a armadura, tomem as armas e resistam a Satanás. Note que ele não diz fujam de Satanás. Por que ele não diz fujam? É porque você não pode fugir daquele que você não vê. Ele é invisível, é espírito. Não tem como você fugir. Ele diz: resista, resista. Deus não nos manda fugir, mas resistir e batalhar. Esta é a razão porque nos deu uma armadura, porque Ele nos considera seus soldados na guerra, na batalha espiritual. Então, meus irmãos, nós não podemos medir forças com o diabo, assim como ele não pode medir forças com Cristo. Por isso o Senhor nos diz: revistam-se da armadura. Com a armadura vocês poderão vencer. Esta é a razão, porque mesmo revestidos com armadura, devemos lembrar que nosso poder de vitória vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se não, escute: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo na cruz. Meus irmãos, eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. O inimigo está aí, ele anda ao derredor, ele é forte, ele é audacioso, ele é sagaz, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Revistamos-nos da armadura, e ela tem 6 peças. Primeira, o cinto da verdade. Verso 14, ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com o cinto da verdade.
O cinto da verdade, ou o cinturão da verdade, era uma peça, um instrumento que unia todas as peças da armadura. Ele unia todas as peças, não é, da armadura, mantendo então a armadura firme ali no soldado. Meus irmãos, o diabo é o pai da mentira, e a máscara da mentira um dia cai. É só questão de tempo. A verdade, por isso o cinturão da verdade, é a verdade que você deve se revestir, ela permanece para sempre. Veja que diz a Bíblia: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, porque ela permanecerá eternamente. Sabe, um casamento só permanece quando a verdade prevalece. A verdade é a força integrante na vida de um crente vitorioso. Um crente vitorioso nada mais é do que uma pessoa que está firmada na verdade, firmada na palavra. Você sabe por que tem muito crente galinha da Angola? Sabe quem que é o crente galinha da Angola? Galinha da Angola é aquela que fala assim: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Eu tive galinha da Angola, é uma encrenca aquilo. A carne é boa, mas a gritaria o dia inteiro: tô fraco, tô fraco, tô... E quantos cristãos não estão aí: tô fraco, tô fraco, tô fraco, e o diabo batendo palma, né? E o diabo batendo palma. Sabe por quê? Porque não estão firmados na verdade. Leia a Bíblia uma vez na semana e olhe lá. Olhe lá. Aí não dá, irmão. Se você não se alimenta, você enfraquece, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Uma pessoa de integridade, de consciência limpa, firmada na verdade, pode enfrentar o inimigo sem medo, como Lutero enfrentou a dieta de Worms e em seguida proclamou a reforma. O cinturão era aquele que prendia a armadura e mantinha o camarada na linha, mas também segurava a espada. A menos que andemos na verdade, não teremos como usar a espada. Você já viu uma espada de 2 gumes? Vou te dar uma dica. Quando você for no shopping Dom Pedro, tem uma loja lá que vende espadas. Chegue perto de uma para você ver como é a lâmina daquilo. Só de você pegar uma espada daquela afiada e colocar na mão, dependendo do peso, ela corta a sua mão. Aquilo é violento. Então, um espadachim que não sabe manejar a espada, será o próximo a ser morto. Pela própria espada. Não sabe manusear a espada. O cinturão segurava a espada, dava condições dele usar a espada. Meus irmãos, temos que conhecer a palavra para saber usar a palavra. O diabo questiona a verdade, distorce a verdade, diz mentiras da verdade, diz meias verdades, mas o crente é da verdade e nada mais. Nós conhecemos a verdade, somos da verdade, a verdade tem que reinar em nós. Sabe, um beberrão pode até saber que não é saudável embebedar-se. E que o dinheiro que gasta com bebidas deveria gastar com coisas mais úteis. Ele sabe até que está arruinando seus relacionamentos e pode perder o emprego. Ele sabe também que não deve entrar em um bar, porque ele vai gastar seu dinheiro, ficar bêbado, com a ressaca, não é? Ele vai se envolver em encrencas. Mas apesar dele saber essas verdades, ele não está protegido, não é? De praticar aquelas coisas, porque ele ainda não absorveu a verdade. Ele sabe, mas ela não entra no seu coração. Ele diz: cingindo-vos com a verdade. Quer dizer, vestindo-vos, deixando a verdade incorporar-se à sua vida. No relacionamento conjugal, no relacionamento com filhos, nos negócios, não é? Quando você está sozinho em frente ao computador, quando você vai comprar ou vender, quando você vai ser questionado porque chegou atrasado, e por aí vai. Meu irmão, seja da verdade, não minta, não minta, não minta. Seja da verdade. Quem mente faz a vontade do diabo, desagrada a Deus e engana o próximo. Olha quantos males. A verdade tem que ser algo que a gente abarca na nossa vida. Segundo, a couraça da justiça, versículo 14. Diz lá o texto: e vestida a couraça da justiça. Meus irmãos, a couraça da justiça protegia o tronco do soldado, né? Do pescoço até a cintura. Protegia o tronco do soldado. E o John MacArthur diz que a couraça era feita de um pedaço de couro muito forte, duro, um material pesado, sem mangas, tendo chifres e cascos de animais, como por exemplo tartarugas, não é? Que eram colocados ali
para proteger o tronco, não é? O coração, os órgãos vitais. A couraça da justiça diz respeito à justificação operada no crente pelo Senhor. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Agora preste atenção, para ter um casco de um animal na roupa de um soldado, o animal tinha que morrer, para que ele pudesse ser protegido. Para você ser protegido, o Cordeiro de Deus morreu. É daí que vem a sua proteção. Por isso você tem que revestir-se dessa justificação. Você tem que encará-la dia a dia, tem que dizer para você mesmo diante de Deus. Você tem que ter essa certeza que foi justificado pelo sangue de Jesus. Escute aqui, irmão, Satanás é acusador, mas suas acusações não prosperam contra o cristão que está vestido com a couraça da justiça. Essa é a razão de Paulo dizer, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O justificado está perdoado, seu nome está no livro da vida, ele é selado com o Espírito Santo, ele é protegido, foi justificado pelo Senhor. Em Zacarias 3, nós temos um relato interessante. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu, que era Cristo. E diante dele veio Josué, o sumo sacerdote. Ele estava vestido com vestes sujas. E não demorou e Satanás apareceu do lado. E já apontou o dedo para Josué e para o Senhor e já foi lançando as suas acusações. No mesmo momento, o anjo do Senhor pediu aos auxiliares que tirassem aquela roupa suja de Josué e o vestissem com vestes brancas. Também pediu que a iniquidade dele fosse tirada e os seus pecados perdoados. Assim que os servos do anjo do Senhor o fizeram, Satanás se retirou. Não havia mais do que acusar. O sangue do Senhor havia justificado, protegido e guardado. Você está certo que o sangue de Jesus já cobriu sua vida? Que você já foi justificado e que você já está vestido com a couraça da justiça de Cristo? Essa é a segunda defesa. Terceira, o calçado do Evangelho da Paz, versículo 15. E calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz. Meus irmãos, os soldados, eles usavam uma sandália que tinha cravos, como se fosse uma chuteira, só que eram os cravos maiores. E aquilo dava segurança e agilidade na caminhada, não é? Quando eles enfrentavam uma guerra, por exemplo, que estava chovendo, eles não escorregavam, porque aquilo fincava no chão e eles conseguiam lutar contra o inimigo. Perceba que é o Evangelho da paz. Quem observa o Evangelho e a sua mensagem está em paz, está fundamentado, está enraizado, está agarrado ao Senhor, está em paz com Deus, está em paz consigo mesmo, está em paz com o próximo. Não só isto, mas o que foi alcançado pelo Evangelho tornou-se o embaixador de Deus diante dos homens. Logo, Deus é a sua companhia, e Jesus é o seu guia, e o Espírito Santo é a sua força. Quarto, o escudo da fé. Está aí, meus irmãos, no versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo era grande, viu? Tinha 1,20 m de altura por 60 de largura. E quando eles estavam numa batalha terrível, tremenda, ao lado do escudo, eram tipos de encaixes, como se fosse um grande quebra-cabeça. Então aquele soldado que estava lutando, quando ele percebia que a guerra era intensa demais, eles se juntavam em 10, 15, 20, 30, um do lado do outro, encaixavam os escudos e faziam uma grande barreira contra os dardos que vinham incendiando para lhes fincar no coração. Ele diz o texto ali, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Os dardos eram uma das armas mais letais, porque eles colocavam na ponta daquela flecha o dardo, betume ou algum material combustível, tacavam fogo e lançavam ou jogavam, e aonde aquilo fincava, incendiava. O diabo usa dardos inflamados, meus irmãos. Ele quer atingir a sua mente e o seu coração para te incendiar para o mal. Por isso ele usa dardos inflamados da mentira, de pensamentos blasfemos, de pensamentos de vingança, dardos de pensamentos de dúvidas, dardos de ardentes desejos de pecar, de um olho cobiçoso, um desejo de avareza, desconfiança para com o poder de Deus, desesperança diante das dificuldades. Você se lembra de Ananias e Safira? Quando eles mentiram a Deus, Pedro chamou eles e disse assim, Ananias, por que você permitiu que o diabo enchesse o seu coração? Em outras palavras, por que, Ananias, você não usou o escudo da fé
e permitiu que o dardo inflamado da mentira fincasse, incendiasse o seu interior. Por que você não se defendeu, Ananias? Por que você não confiou em Deus? Meus irmãos, nós lutamos uma luta que é maior do que nós. E se nós não dependermos de Deus, seremos vencidos. Ainda que o maior está conosco. Mas a culpa não é dele. É de nós não usarmos o escudo da fé por vezes. De não confiarmos nele. Então, quando esses pensamentos vierem, quando você for assaltado pelos maus pensamentos, imediatamente proteja-se com o escudo da fé. Diga diante de Deus: Senhor, eu confio em Ti. Minha vida não está indo bem, eu confio no Senhor. A saúde não está indo bem, mas eu confio no Senhor. As desavenças aconteceram, mas eu confio no Senhor. A situação financeira não vai legal, mas eu confio no Senhor. Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Eu não temerei. Não temerei o que me possa fazer o homem. 5, o capacete da salvação. O próprio nome indica proteção à cabeça, capacete, não é? Neste caso é a proteção da mente. Irmão, tua mente é muito preciosa. Muito preciosa. Ela é solo onde todas as sementes são lançadas. Todas. Eis o porquê é tão importante povoar a nossa mente com as sementes preciosas da palavra de Deus. As sementes preciosas da palavra de Deus. Por isso que o salmista diz que dia e noite ele meditava na palavra do Senhor. Por isso o profeta Isaías diz que quando ele achou a palavra, ele logo a comeu. Por isso Paulo, em seus últimos suspiros, disse: tragam-me os pergaminhos. Meus irmãos, e nós, quanto essa palavra é amada por nós. Quanto essa escritura está ocupando espaço na nossa vida. Escute, a nossa mente é uma grande oficina, onde há sempre alguém trabalhando. E esse alguém é alguém que nós deixamos estar ali. Entendeu? Nossa mente é uma grande oficina, aonde quem está trabalhando lá, nós deixamos estar. Quando não semeamos lá a palavra do Senhor. Último lugar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Meus irmãos, é pela palavra que os cativos são libertos. É pela palavra que nós saqueamos o reino das trevas. É pela palavra que lares são restaurados. É pela palavra que almas são curadas. Ela é viva, poderosa e eficaz. É uma espada material. Aliás, a espada material traspassa o corpo, mas a espada espiritual, meus irmãos, traspassa o coração e dá vida. Às vezes eu fico admirado como pessoas passam 1, 2, 3, 4 horas dentro de uma academia, cuidando de um corpo que quando morrer vai apodrecer. Mas não passa 4 minutos lendo a palavra. Sabe quem vence assim contra o diabo? Ninguém. Já está vencido. Ei, faz seu exercício, mas exercite a sua vida na palavra do Senhor também. Ela é viva e poderosa. Uma espada, quando usada, perde o corte. Mas quando a palavra de Deus é usada, meus irmãos, em nossa vida, ela se torna mais afiada ainda. Uma espada material fere e mata, mas a palavra de Deus cura, levanta, transforma, capacita e torna a pessoa viva. Revestivos de toda a armadura de Deus. Você está pronto a revestir-se com a armadura de Deus? Eu vou terminar. Nesta batalha espiritual, que seremos nós? Bom, vai depender, né? De duas coisas. Se nós conhecemos o inimigo e se nós estamos prontos a revestir-nos da armadura de Deus. Eu posso ajudar você a conhecer o inimigo. Posso ajudar você na instrução da armadura. Mas eu não posso vesti-la por você. É você quem tem que vestir. Eu só posso vestir a mim. Que seremos, vencedores ou vencidos? Sabe, em Cristo a gente é mais que vencedor mesmo. Há um episódio no Antigo Testamento, irmãos, que é chocante. Quando Davi e os outros, aliás, quando os reis saíam para a guerra, Davi deveria ter saído para a guerra, vestido a sua armadura e ido para a guerra. Mas sabe o que ele fez? Ele era o rei, não era? Ele era o Davi, não era? Ele era segundo o coração de Deus, não era? Aí tomou uma decisão errada. Ele voltou para o palácio, tirou a armadura e entregou-se ao ócio, à ociosidade. Então tornou-se um alvo vulnerável, desprotegido, um lugar fácil para o diabo atacar. Logo ele olhou, cobiçou, caiu, pecou feio, sua família sofreu,
todos sofreram. Foi vencido momentaneamente, realmente pelo inimigo. Tudo porque ao invés de estar na guerra, estava ocioso. Meus irmãos, a Bíblia diz, vistam a armadura, tomem as armas, resistam, vão à guerra. Você vai sair deste culto para a guerra. Entenda isso, você é um soldado de Jesus Cristo, você vai sair desse culto para a guerra. Não saia sem armadura, saia dependendo do poder de Deus. E eu quero terminar com o versículo 10 e depois o versículo 19, aliás 18 a 20, só lendo. Versículo 10. Meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Não preciso explicar mais nada, né? Agora o versículo 10. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o Evangelho, pelo qual sou embaixador de Jesus Cristo, em cadeias. Fortaleça-se no Senhor, ore em todo o tempo, e lembre-se, você não está sozinho. Somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Se fizermos isto, seremos vencedores, não vencidos. Mas nós não podemos deixar de vestir a armadura e honrar o Senhor. Você está pronto? Curva a sua fronte, por gentileza, então. E se você está pronto de verdade, porque entendeu a mensagem, repita baixinho diante de Deus: Senhor, eu entendi melhor hoje sobre o grande inimigo de nossas almas e da minha alma. Ele não é brincadeira, ele tem muito poder, ele é invisível, ele é astuto, ele anda ao derredor, ele tem armas muito eficientes e ele quer me destruir. Mas, Senhor, eu quero ser um vencedor, não um vencido. Eu quero ser um crente fiel e não falido. Eu quero ser um homem, uma mulher do Senhor, não uma pessoa entregue aos desejos desse mundo. Portanto, neste momento, eu quero obedecer a Tua palavra, me fortalecer no Senhor. Eu quero assumir o compromisso de uma vida de oração mais intensa. Eu quero andar com meus companheiros. Eu quero depender do Senhor. E eu quero vestir a armadura, porque eu sou um soldado Teu, enquanto neste mundo eu viver. Pai, eu oro pelos meus irmãos aqui, e uno meu coração ao deles. Vamos sair para a guerra. O inimigo está aí à porta, e o primeiro que bobear, cai nas suas mãos. Que não seja nenhum de nós, Senhor, nenhum de nós. Ajude-nos a testemunharmos do Teu nome fielmente, a levantarmos a bandeira do Evangelho, a conquistarmos almas para o Senhor, a lutar pelo Teu reino, até que o Senhor do reino, Teu amado Filho, venha nos levar para a Tua presença. Enquanto aqui, que sejamos no Teu poder vencedores, não vencidos. Em nome de Jesus. Amém.